A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, receba essa palavra no poderoso nome de Jesus. Hoje, dia 10 de janeiro de 2024, vamos dar uma continuidade na carta aos Romanos, no capítulo 7. Hoje nós estamos no capítulo 7 e vai continuar falando sobre a lei, a graça, sobre o pecado. Paulo vai continuar falando, trazendo aqui um esclarecimento para aqueles irmãos, porque muitos deles estavam ali vivendo na lei, mas porém estavam sendo enganados, não pela lei, mas por si próprio, né? Eu acho que o pior erro que o homem pode cometer é ele viver enganado em si próprio, em si mesmo ele vivendo enganado, porque muitas vezes a gente deixa a nossa mente mentir pra gente, nos dá uma consciência daquilo que para nós se torna uma verdade, mas sabendo que aquilo é uma mentira. Então, Paulo ele escreve esse capítulo 7, dando continuidade ao capítulo 4, ao capítulo 5, ao capítulo 6 e ao capítulo 7. Ele está condenando o pecado, ele está trazendo um esclarecimento para que eles entendam a lei. Então ele está trazendo uma identidade do novo homem em Cristo Jesus. Amém? As lutas, irmãos, não pode nos parar. Então não deixa o pecado te dominar. Vamos lá? A relação entre a lei e a graça. Ele vai trazer uma relação entre a lei e a graça. Ele não vai desfazer da lei. Ele não vai menosprezar a lei. Ele vai fazer uma relação e vai trazer para que aqueles irmãos ali entendam o propósito da lei. Porque a lei que o Senhor dá a Moisés tem o propósito. Nós vamos entender qual é o propósito da lei. Vamos lá? Do verso 1 até o verso 4, ele vai trazer uma analogia a um casamento. Ele vai trazer essa analogia. Olha o que ele vai, vou ler direto até o 4 e a gente vai fazendo assim para encerrar o capítulo, como eu expliquei, né? Nos outros. Vamos lá? Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Ele faz uma pergunta. Por exemplo, ele vai usar um exemplo. Pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento, né? Ela se torna uma viúva e ela está livre da lei do casamento. Então ela está livre daquela lei humana e ela pode casar novamente. Então ela presta atenção. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada uma adúltera. Eu não posso casar com outro homem sendo casada com meu esposo, com ele vivo. Então preste atenção. Paulo não está falando em relação a um casamento de um homem e mulher. Ele está usando uma analogia, né, uma alusão aqui, para trazer uma reflexão para que eles entendam melhor. Então vamos lá. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não estará adulterando. Assim também, presta atenção, vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, assim, a fim de que frutifique para Deus. Vou ler o 5, tá bom? Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões do pecado, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Então Paulo está dizendo, olha, quando uma mulher se torna viúva, ela está livre para casar de novo. Então, Paulo está dizendo para eles que quando o marido morre, a mulher está liberada para casar novamente. Ele está trazendo uma alusão aqui, trazendo uma analogia. Mas ele também vai fugir um pouco da analogia e vai esclarecer mais claro ainda. Ele vai dizer assim, ó, quando você morre, a lei não tem mais domínio sobre você. Quando você está morto, a lei não tem mais poder sobre você. Por que eu li o verso 5? Porque o verso 5 está esclarecendo, né? Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Então quer dizer, eu pecava, então ia ali sacrificava, o sacerdote sacrificava ao meu respeito ali pelo pecado que eu cometi, tudo bem, tudo ok. O sumo sacerdote ia lá, fazia a expiação para o Senhor no Santo dos Santos, e tudo bem, eu continuava uma vida de prática de pecado. Simplesmente eu pecava com a consciência que eu estava pecando, porém eu ia sacrificar ao Senhor e tudo ok. Então eu vivia a lei que na minha carne, eu estou explicando conforme um judeu, tá? Por isso que eu estou falando, eu vivia no caso, eles lá, né? Eles sacrificavam pelo pecado que eles cometiam e novamente tornava pecado de novo. Então eles viviam uma lei que não tinha poder sobre a carne deles. Eles viviam uma lei, porém com a vida
pecaminosa. Então eles não tinham controle sobre o seu corpo, viviam no pecado. Então a lei, quando o homem morria, já não tinha mais poder sobre ele. Então se a pessoa chegava a morrer, a lei já não tinha mais poder. A lei não tem mais poder sobre a morte. Então morria, acabou ali. Então eles estavam dominados pela lei até estar vivo. Então Paulo usa essa metáfora aqui, essa analogia de um casamento. Por quê? Porque pela árvore você se vê o fruto. Pela árvore você se vê o fruto. E Paulo está trazendo ali para aqueles irmãos que eles sacrificavam, mas viviam no pecado. Eles viviam na religiosidade. Eles tinham uma consciência cauterizada, né? Uma jactância, que é a soberba, que é a vanglória. Eles achavam que eles seriam salvos, mas por eles viviam uma vida de pecado. Então Paulo está trazendo ali uma reflexão para que eles entendam que através do sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício vicário de Jesus na cruz, morreu com ele todo o velho homem. E ali a gente nascemos novamente em Cristo Jesus. Então o verso 6, mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma de lei. Então se você ler aqui o verso 6 do capítulo 5, Paulo diz assim, ó, pois temos conhecido de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir o pecado. Então no verso 6 do capítulo 5, Paulo está dizendo, o nosso corpo, o velho homem, foi destruído para que nunca mais nós venhamos servir ao pecado, mas pela lei eles continuavam a servir ao pecado. Então Jesus, ele não veio destruir a lei, né? Ele veio abolir o pecado em nós. Ele não veio destruir, ele veio cumprir a lei. Ele não veio destruir, ele não veio fazer desordem, não, ele veio colocar ordem. Olha só como é que Paulo deixa tão claro do verso 7 em diante. Ele fala bem assim, ó, portanto, concluiremos, a lei é pecado? Aí ele faz uma pergunta e já responde, de forma alguma. De fato eu não teria como saber, olha só, de fato eu não teria como saber o que é pecado. Ele não teria como saber o que é pecado, nem eu, nem você, e nem os judeus naquele tempo, a não ser por intermédio da lei, porquanto na realidade eu não haveria conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Olha o verso 8, mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque aonde a lei, o pecado está morto. Então presta atenção, o pecado, a lei veio para apontar o pecado, a lei veio dar limite. O propósito da lei foi revelar o pecado. Então o propósito da lei foi dar limite ao homem. Se não tem placa de sinalização para mim, eu vou andar a 120, a 150, a 200 por hora. Se não tem placa de limitação para mim, eu vou viver sem limite. Então a lei dada pelo Senhor a Moisés, né, a Torá conhecida ali dos judeus, veio para dar limite a eles, para mostrar para eles o pecado, para apontar o pecado. Então Paulo escreve aqui nesse verso 7 em diante, falando que a lei condena, Jesus liberta. Então a lei estava condenando o pecado, a lei veio para condenar. É tanto que era ouro por ouro, dente por dente. A mulher adulterava, era apedrejada, né? Então a gente sabendo que a lei, ela veio para condenar o pecado. E como condenar o pecado? No corpo do pecador. Então Jesus veio para libertar do pecado, nos dar essa oportunidade de salvação. Temos que andar com a certidão de... Eu vou ler esse versículo aqui, porque isso aqui é muito forte, tá? Mas agora fomos libertos, é o versículo 6, tá bom? Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, quer dizer, o pecado, né? Para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Nós temos que andar com a certidão de óbito no bolso. O cristão anda com a certidão de óbito, eu estou morto para o mundo. Eu não sei se vocês já ouviram isso aqui, mas eu ouvi isso aqui, eu fiquei assim impactada, porque eu quero chegar a esse nível de morte física, mundana, para viver para o Senhor, para chegar a viver a Deus. Claro que nós, quando chegarmos a morrer para o mundo totalmente, vivemos totalmente para Deus, o Senhor vai levar. Porque aquele que chega na perfeição, Deus leva para não se contaminar com esse mundo. Então, se nós estamos aqui, é porque a gente não estamos perfeitos, tá? Estamos aqui porque a igreja não foi arrebatada, porque nós não chegamos ao nível de santidade que é para nós chegarmos no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quem conhece Agostinho, depois a gente sabe que a história de Agostinho foi uma conversão muito linda. Ele se converteu ao Senhor, mas ele, antes de ser convertido ao Senhor, ele era prostituto.
Ele era um homem que gostava de esbórnia, gostava de luxúria, de prostitutas, né? E ele andando na rua, depois da sua conversão, veio uma mulher que era uma das suas amantes, gritando o nome dele, Agostinho, 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 sou eu, Agostinho. E ele continuou andando, né? Com seus passos ali largo, andando. Quando ela chegou perto dela, falou assim, Agostinho, você não me conhece? Sou eu. Aí ele virou para ela e falou assim, mas eu não sou mais o mesmo. Então a gente precisa ter essa transformação. A pessoa que você foi quando o pecado habitava, dominava sobre você, precisa ser mudada. É essa consciência que o cristão tem que ter. Você foi um traficante, você foi uma pessoa que vivia no lesbianismo, no homossexualismo, você foi uma pessoa que vivia na prática dos vícios, você foi uma pessoa que vivia lá no mundo fazendo as práticas, ou até dentro da casa do Senhor, não teve a transformação, não teve um encontro com o Senhor, mas hoje você já teve um encontro com o Senhor. Então saiba disso, a sua certidão de óbito está no céu, está assinada pelo Senhor. Você morreu para o mundo, agora vive para ele, então viva esse novo. É por isso que muitas pessoas dizem que servir a Deus é difícil. Servir a Deus não é difícil, irmãos. O difícil é nós negarmos a nossa carne. Essa é a dificuldade que todo ser humano tem. Dizer não aos seus desejos. Dizer não, porque o diabo, ele maquia o pecado, e o pecado não é ruim aos olhos da carne. O pecado não é ruim aos olhos da carne. É muito fácil você viver uma vida pecaminosa, consciente, dizendo que está tudo ok, que está tudo certo. Então essa é a dificuldade que nós temos, é renunciar a nós mesmos. Não, o propósito da lei veio apontar e mostrar e dar limite ao homem, mostrando o pecado. Então Paulo escreve esses versos aqui falando, olha, se não fosse a lei, eu não saberia o que é pecado. Por que que ele usa cobiça, irmãos? Por que que em 9 pecados, ele vai usar logo a cobiça, né? Entre os 9 pecados citados, ele usa logo a cobiça. Por que ele usa a cobiça? Porque a cobiça, irmãos, ela fica escondida dentro do homem. O homem que cobiça, ele fica escondido. A cobiça vem da inveja. A inveja é a cobiça, né? Então a pessoa invejosa, ela consegue esconder por um certo período de tempo o que está no coração dela. Está cobiçando a família da pessoa, ela está cobiçando o ministério, está cobiçando o trabalho, está cobiçando a vida da pessoa. E ela consegue sorrir desejando o mal dentro. Você está entendendo? Então Paulo usa a cobiça porque como que nós íamos saber que cobiçar é pecado se a lei não tivesse vindo mostrar isso? Então Paulo está dizendo, graças a Deus pela lei, que a lei veio mostrar. Todo mundo tem os pecados dentro de si. O difícil é o homem assumir o pecado que ele carrega, porque ele cita o 10º mandamento, que esse 10º mandamento é a cobiça. Ele vai citar esse 10º mandamento que está ali no mandamento. Na lista dos mandamentos, ele vai citar o 10º. Por quê? Ele poderia citar os 9 primeiro, que estava cheio do primeiro até o 9, não, ele cita o 10º. Porque é a cobiça. A cobiça fica dentro. E quem vê dentro? Só Deus consegue ver o interior do homem. O exterior, todo mundo consegue ver o exterior, o que está fora. Aqui você está me vendo. Mas dentro de mim, quem conhece é Deus. Quem sabe é Deus. Quem contempla é Deus. Então a gente precisa entender. Deus vê o interior do homem. Deus conhece o coração, a intenção e os pensamentos. Então por isso que Paulo usa a cobiça. Ele fala aqui sobre a cobiça, porque a cobiça ela pode ficar escondida dentro do coração do homem. Mais uma vez eu vou falar, se não tem placa, eu posso andar a 120, a 150, na forma que eu quiser. A lei veio para mostrar o pecado. Então Paulo está dizendo, não estou desfazendo da lei, mas estou dizendo que em Cristo se cumpriu a lei e nós somos livres do corpo do pecado. Nós estamos livres em Cristo Jesus. Agora você precisa entender que quando o homem se torna um servo do Senhor, uma nova criatura em Cristo, o pecado já não pode mais ter domínio sobre mim. Então eu preciso ter controle sobre o meu corpo, porque o pecado não pode mais me dominar. O pastor, eu vi isso aqui, eu achei tão interessante também. O pastor fez uma pergunta para uma menininha, né? Chegou para ela e falou bem assim, olha, se o diabo bater a sua porta, ela virou para o pastor e falou assim, eu mando Jesus abrir para ele. Então entenda, quando o pecado bater na sua porta, manda Jesus abrir para ele, porque quando ele bater de frente com Jesus, ele bate em retirada. É isso que nós precisamos entender. Aquilo que você não tem controle, aquilo que você não pode, entrega ao Senhor, pede a Deus e ele vai te ajudar, ele vai responder por você. É Jesus que vai responder, amém? Então vamos lá, manda Jesus atender a porta do pecado, manda Jesus atender. Quando você anda com Jesus, ele responde por você, ele justifica você, ele fala por você. É isso que nós precisamos entender, andar com Jesus. A gente quer andar rodeado de pessoas, irmãos. A gente tem uma necessidade de pessoas. A gente não consegue andar só. Muitas pessoas até conseguem, mas chega a um certo tempo, fica depressivo e tudo. Mas entenda isso, não é fazer exceção, não é se afastar do ser humano, não. Mas é andar mais com Jesus. Quem anda mais perto de Jesus peca menos. Quem anda mais perto do Senhor vive menos pecado nessa terra e anda longe do céu
pouco, entendeu? A gente tem que andar mais perto do céu e longe deste mundo. Então se aproxime mais de Jesus, porque quando você se aproximar dele, ele vai trazer para perto de você os amigos dele, o filho dele, e nós vamos andar como a igreja verdadeira de Jesus, tá bom? O verso 9 está dizendo assim: antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. Então eles viviam sem controle, eles viviam sem limite, eles viviam muito bem, até a lei vir e dizer para eles: isso é pecado. Entendeu? Vivia muito bem, até a lei vir e dizer: isso é pecado. É igual a gente vive muito bem no pecado, mas quando Jesus entra na nossa vida, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus entra na nossa vida, aí o Senhor fala: isso é pecado, minha filha. Isso é pecado, meu filho. Não faça isso. E o Senhor vai nos dando limite para uma vida que está sem limites. Então a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela não só vai me condenar. Não, a graça, ela não me condena hoje. Mas naquele grande dia, meu irmão, se eu não quiser ouvir a graça hoje, eu serei condenada pela justiça de Deus. Quem é a justiça? É o próprio Deus. É a própria palavra. Quem vai condenar naquele dia, naquele grande dia, é a própria palavra. No Evangelho de João, que segundo escreveu João, né, na direção do Espírito Santo, e Jesus revelou a João, no capítulo 12, Jesus fala que ele não o condena naquele momento, mas a própria palavra naquele grande dia o condenará. Se eu não me engano é o versículo, João capítulo 12, versículo 45 ou 46, que o Senhor está falando, que a própria palavra vai julgar naquele dia todos aqueles que rejeitou a palavra hoje. Então, se você rejeita a palavra hoje, saiba que você será julgada por ela amanhã. Nunca esqueça disso. A palavra que nós rejeitamos hoje, seremos julgadas por ela amanhã. Então, ouça o que o Senhor está te chamando para viver. Porque Deus, tudo antes de acontecer, Ele avisa. Irmãos, não adianta. Tudo que vai acontecer, o Senhor avisa antes. Não adianta a gente dizer: ai, fui pego de surpresa. Não é pego de surpresa quem anda com Deus. Todo Deus dá sinal, Deus dá sonho. Se ele não abrir a boca do profeta, se ele não revelar um sonho, ele dá, ele mostra. Deus já me alertou tantas coisas em sonho por pessoas. Deus já me mostrou tanta coisa em sonho, tantas revelações que Deus já me deu. Já usou boca de profeta, foi muita coisa que Deus já fez. Então, a gente precisa entender que Deus não pega o cristão de surpresa. Quem é pego de surpresa é aquele que está andado desligado, aquele que não quer contato com Deus, aquele que não quer acreditar em Deus, aquele que quer viver de qualquer maneira no mundo. Agora, quem está em Cristo não é pego desapercebido. Amém? Então Paulo vai continuar falando sobre o pecado, né? O que o pecado pode fazer em mim, que é me levar à morte, mas Deus, ele é vida eterna. Então, do verso 15 em diante, ele vai falar: pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que eu quero isso não pratico, entretanto o que detesto, isso me entrego a fazer. Irmãos, aquilo que nós desejamos a fazer, que é o bem, a gente não consegue, mas o mal, a gente tem muita facilidade de fazer o mal. Ora, no verso 16, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Então, se a gente faz o que não deseja, a gente tem que admitir, né? Agora, presta atenção, ó. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Então, vamos lá. Se você não é direcionado pelo Espírito de Deus, você é direcionado pelo pecado. Então, alguém vai mandar em você. A nossa alma, ela tem desejo, mas quem realiza o desejo da alma é o corpo. Então, você alimenta o espírito e a sua alma com as coisas do céu, ou você alimenta a sua carne com as coisas da terra. Você escolhe. Ai, minha irmã, tô muito fraca na fé. Sim, você tá orando. Você está lendo a Bíblia, você está se alimentando com a palavra, você está indo nos cultos, você está indo na consagração, você está se entregando às coisas do Senhor, ou você prefere ficar em casa, em frente à televisão, prefere ir para passeios, ou você... Meu irmão, você decide quem você vai alimentar. Ou você alimenta o teu espírito, ou você alimenta a sua carne. Depois não adianta dizer que está fraco. Se você está fraco é porque você não está alimentando como deveria ser alimentado. A gente quer viver o sobrenatural, a gente quer viver o espiritual, mas não queremos ter uma responsabilidade de alimentar o espiritual. Nós queremos pedir que as pessoas imponham as mãos, orem por nós, pedimos que as pessoas façam por nós aquilo que nós temos que fazer. Esse é o problema, nós transferimos a responsabilidade. Nós passamos para outras pessoas a responsabilidade que é nossa. O verso 18 ele fala: porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. A carne é má, irmãos, a nossa natureza é caída, é adâmica.
6:6 aqui do capítulo 6. Nossa natureza é adâmica, ela é caída. A carne vai gritar para as coisas da terra. A carne não vai querer jejuar. A carne não vai querer a igreja. A carne não vai querer ficar de joelho. A carne não vai querer. A sua carne não vai desejar o céu. A sua carne vai desejar a terra, porque nós somos 100% carne, irmãos. Nós temos uma parte do mundo dentro de nós e uma parte do céu dentro de nós. Nós viemos do céu, mas também nós temos da terra, do pó. Então o pó vai desejar o pó. A carne vai desejar a carne. Nós temos que lutar contra isso, porque nós viemos do pó da terra, mas também fomos gerados no céu, no coração de Deus. Então nós temos um pouco do mundo também em nós. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós temos a natureza adâmica, mas também temos o Espírito da verdade dentro de nós. Então vamos lutar contra essa carne, contra esse desejo de fofocar, de caluniar, de perseguir, de mentir, de enganar, de desfazer de pessoas, de derrubar. Vamos lutar contra os desejos da carne. Ali o que fala em Hebreus, grava esse versículo na sua vida, anota no papelzinho, coloca na parede, na geladeira, onde você quiser, mas anota ali, Hebreus 12:4, né? Se você não chegou ao extremo de lutar contra o pecado, até o ponto de sangrar, você ainda não se tornou um cristão. Então luta, até sangrar, luta até o extremo. Aquele desejo que você tem de revidar, de bater de frente, aquele desejo que você tem de fazer uma luta contra, eu não vou fazer, eu preciso lutar, que Deus vai te dar essa força para você lutar. Amém? Então vamos ver firme nisso aí que o Senhor tem colocado em nosso coração. Eu vou encerrar aqui com o verso 19, vou lendo direto e dou o encerramento, amém? Então vamos lá. Pois o que pratico não é bem, que almejo. Pois o que pratico não é bem o que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu consigo praticar. Todo mundo consegue praticar o pecado, ó. Sentar em um cinema e ficar 2 horas vendo um filme é muito mais vantajoso e gostoso para a carne do que estar na igreja 2 horas de culto. 2 horas de culto, o povo já tá, meu Deus, eu termino, esse pregador não para, esse pastor não tem noção, o pastor não para de falar, meu Deus, não vai acabar não, mas fica 2 horas numa mesa de lanchonete esperando uma pizza sair. Para e pensa, analisa aí. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal, o desejo da carne, ficamos ali dentro de certos ambientes esperando, em filas, esperando, mas não conseguimos ficar 2 horas de culto, não conseguimos ficar 5 minutos de joelho, não conseguimos ficar meia hora de oração, não conseguimos ficar 1 hora de jejum. Você acha que a sua carne vai te ajudar a buscar o céu? Tá enganado. A tua carne vai ajudar você a buscar o inferno, não o céu. Então a gente precisa ter essa realidade. Nós precisamos acordar para a vida. Desperta, crente. Nós precisamos despertar e entender que a nossa carne é nossa inimiga também. E nós precisamos lutar pelo céu. O bem que é muito fácil fazer, não é. Agora o mal é fácil fazer. Vamos lá, você tem uma roupa que você gosta muito. E o Espírito Santo fala assim, pega essa roupa que você gosta e dá para a irmã, que a irmã está necessitada. Senhor, mas meu vestido eu posso dar outro. Mas esse eu gosto. Não, dê esse que você gosta. Não, Senhor, eu gosto. Então a gente tem dificuldade de desapegar para fazer o bem. Eu preciso ajudar alguém. Mas muitas vezes a intenção do ajudar alguém, vou dar uma cesta básica para alguém, mas eu preciso filmar e tirar uma foto para que todo mundo veja que eu dou cesta básica, que eu faço algo para alguém, que eu oro, que eu ajudo. As pessoas fazem a obra de Deus, mas com a intenção de se aparecer, de se mostrar. Então o que o Senhor está dizendo? A sua natureza é caída, a sua natureza a sua carne é caída. Então a gente deseja as coisas da terra, a gente quer roubar a glória de Deus, irmão, como Satanás como Satanás tentou roubar, como Satanás até hoje luta para roubar. O diabo luta para tentar roubar a glória de Deus. É por isso que muitos pregadores caem, muitos cantores caem. Irmãos, nós estamos vendo aí na rede social, tem sido um espelho para as pessoas. Olha quantos pregadores que Deus usou tremendamente. Olha quantos adoradores, quantos cantores que o Senhor levantou com uma proporção muito grande. E hoje estão tudo aí na promiscuidade, no pecado, ainda negando a palavra de Deus, ainda indo contra a verdade do evangelho. E ainda incentivando a outros não acreditar, dizendo que a Bíblia é história, dizendo que a Bíblia foi formada, né, por pessoas religiosas, foi isso, foi aquilo. Tanta coisa que está acontecendo e a gente precisa entender porque deram vazão à carne. Deram vazão à carne, quiseram a glória de Deus. Deixaram Satanás seduzir ele, porque Satanás, ele tem influência no pecado. Ele influencia as pessoas.
A lei veio para condenar o pecado e Jesus veio para nos libertar do pecado. Então aceite essa libertação. Aceite, irmãos, o inferno é real. Acredita, o Senhor está nos dando tempo para nós refletirmos sobre a nossa vida. Será que uma festa promíscua que dura a noite toda, regada de drogas, de bebida, de prostituição, de pessoas que ficam na noite só com vários tipos de pessoas, não sabe nem o que aquela pessoa tem, se tem alguma enfermidade, se tem alguma doença que pode passar, passam a noite, no outro dia estão acabadas, o corpo está ali acabado, e eles vivem essa vida achando que essa vida é a melhor que tem. Não é a melhor que tem, degredindo, acabando com o corpo. Irmãos, meu Deus, eu falo com o Senhor, meu Deus, que eu tivesse tido essa consciência antes, eu não tinha feito tantas coisas erradas que eu fiz na minha vida. E eu louvo a Deus porque Deus me deu essa oportunidade de salvação. Eu louvo a Deus que Ele te deu essa oportunidade. Então ele fala, miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com razão sirvo a lei, aleluia, de Deus, mas como a carne, a lei do pecado. É uma luta constante, dia após dia, contra o pecado, contra a carne, é uma luta constante. O diabo sempre insistindo, batendo a porta. Porque o diabo não está tentando quem já está fazendo a vontade dele. Ele quer tentar aquele que está lutando para fazer a vontade dele, para viver a lei de Deus, para servir a lei de Deus. Paulo usa esse exemplo aqui porque naquele tempo, no tempo do Romano, eles pegavam um cadáver, uma pessoa já em putrificação ali. E esse era o julgamento de muitas pessoas que infringiam a lei. E amarrava aquela pessoa, aquele corpo, cara a cara, boca com o olho daquele cadáver naquela pessoa. E aquela pessoa estava ali andando com aquele corpo até a morte. Eles andavam, era muito terrível. Uma hora eu vou falar mais sobre isso, porque não vai dar tempo, o vídeo vai ficar muito estendido. Então aquela pessoa chegava ao óbito desse jeito, com um corpo de morte nas suas costas. Então o verso 6 do capítulo 6 está falando que nós caminhamos nessa terra, porque o cristão, ele vive aqui nessa terra, mas ele vive em dois mundos, ele vive na terra e ele também vive no céu. Então o cristão vive em dois mundos, o cristão faz parte de dois mundos. Então a gente escolhe ou terra ou céu. Então você escolhe o céu ou inferno, e a gente tem essa possibilidade que hoje nós possamos escolher. Então vamos lá? Nós vivemos, olha só, o mesmo tempo que nós vivemos desse mundo, nós também passamos pelas aflições desse mundo. Então nós vamos ter aflições, mas o Senhor, Ele é fiel no meio da luta, amém? Deus te abençoe. Que Deus venha continuar falando no teu coração, que a paz do Eterno te alcance, que a misericórdia e a graça do Senhor te encha da misericórdia dele. E amanhã nós vamos entrar no capítulo 8, capítulo poderoso, que vai falar sobre o Espírito Santo que guia os filhos de Deus, aleluia. Quem é que não conhece o capítulo 8 da Carta aos Romanos? Muitas vezes a gente até cita o tempo todo como jargão, mas não vive. É muito bom. A palavra de Deus é poderosa. Então amanhã nós entramos no capítulo 8 e Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance. Muito obrigado pela sua companhia, pela confiança. Eu tenho louvado muito, muito a Deus pela sua vida, tá bem? Vamos continuar orando um pelo outro e juntas chegaremos ao céu para a glória de Deus. Senhor, eu quero te louvar, Pai, ser grata ao Senhor por este vídeo. Eu quero ser grata pela vida dos meus irmãos que têm me acompanhado aí, Senhor, pela vida de cada um deles que está inscrito nesse canal. Continua, Pai, alcançando eles com toda sorte de bênção, com graça, com misericórdia. Senhor, que o Senhor venha fortalecer os teus filhos, que o Senhor venha os enriquecer, Pai, em nome de Jesus, com a graça do Senhor e com a misericórdia do Senhor, nós possamos ser alcançados todos os dias, porque eu creio, Senhor, o pecado pode até bater na porta, mas nós mandamos Jesus atender. O pecado pode até insistir em tentar nos fazer cair, mas a tua graça nos fortalece, a tua misericórdia nos segura pela mão, Senhor. Não é nós que seguramos em ti, é o Senhor que segura em nós, porque quando o Senhor está segurando, nós não caímos, e por isso eu te peço, continua salvando, libertando, curando, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.